amadinhos, estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 17.2, falando sobre introdução ao estudo gramatical. Vamos lá? Acompanhe comigo aqui na tela. Nós trabalharemos o que? A introdução aos estudos gramaticais. Sabemos que a nossa gramática, ela é dividida. E além de ser dividida, nós temos vários tipos de gramática. Temos a gramática normativa, olha aquela aí da escola. Tem a gramática descritiva, a gramática histórica e a gramática comparativa. A gramática da língua portuguesa é dividida, no geral, em fonologia, morfologia, estilística e sintaxe e semântica. Vamos lá aqui, acompanhando. A gramática, tradicionalmente, três partes. A fonologia é o estudo dos sons, da fonética. Nessa parte da gramática, quando a gente inicia o estudo, nós vamos conhecer o nosso alfabeto, né, que são 26 letras. Lá dentro nós vamos estudar o estudo, né, do som, tá certo? Fonologia, estudo dos sons. E a morfologia, amadinho, o que é? É aquela parte da gramática que vai estudar a forma das palavras, vai estudar a classe gramatical, certo? Quais são as classes gramaticais? Relembrando, temos substantivo, temos artigo, numeral, pronome, o que mais? Verbo, interjeição, conjunção, preposição. São 10, beleza? E a sintaxe, nós vamos estudar o que é a função dos termos dentro da oração, isoladamente. Por exemplo, um substantivo, lá na parte da sintaxe, ela pode ser sujeito, ela pode ser um complemento nominal, tá certo? Isso é a sintaxe. Além, temos também a parte das partes complementares, que é a questão da semântica, que vai ser a significação das palavras. E a parte da estilística também, que também ela é complementar, que vamos estudar os recursos linguísticos, né, que são os recursos expressivos, as figuras de linguagem. Belezinha? Então, amadinhos, terminando aqui essa questão aos estudos gramaticais, daqui a pouco eu retorno para o nosso Tirando Dúvidas. Até lá! Olá! Rapidão, né, amadinhos? Olha só, vamos lá para o nosso momento Tirando Dúvida, resolução de atividade de sala. Primeira questão, de olho na tela. Temos aqui o seguinte. De acordo com Antunes, 2017, se uma criança diz minhas colegas e meus colegos, um algodão e um algodinho, é porque já domina as regras morfossintáticas de indicação do masculino e do feminino, bem como as regras de indicação do aumentativo e do diminutivo em português. Ou seja, já sabe esses pontos da gramática. Nesse caso, trata-se de qual gramática? Aí você vem, presta atenção aqui no enunciado, no comando. De acordo com Antunes gramático, se uma criança diz minhas colegas e meus colegos, um algodão, um algodinho. Olha só, é porque ela já domina, tem um conhecimento das regras morfossintáticas, de indicação de masculino e do feminino, bem como as regras de indicação do aumentativo e diminutivo do português. Ou seja, já sabe esses pontos da gramática. Já está afirmando, ela sabe já.
Nesse caso, trata-se de qual tipo de gramática? Aí você vai. Letra A, internalizada. B, histórica. C, normativa. D, descritiva. E, funcional. Uma criança. A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito letra A. É a gramática internalizada. Porque ela já vai ter essa noção. Quando ela já tem um conhecimento, né, de prévio, que o ão dá aquela impressão do grau maior. Que o inho, quando eu uso o inho, é menor. Se eu faço aquela combinação, ó, minhas colegas, meus colegos, quando eu falo os, já sabe que é do masculino. Então, ela já tem uma gramática internalizada. Por isso que é o gabarito A. Vamos para a questão 2. Aqui nós temos o gênero tirinha. Quais são minhas notas? Quais são minhas notas, Chico? E eu que vou saber? Você fez prova? Isso é lá para português que se fala? Já para o cartigo. Mas, e amanhã quero você fino num português. Então, preste atenção aqui, amado. Quando você for trabalhar, interpretar, olha só, este tipo de questão, né, trabalhando o gênero, né, o gênero tirinha, você tem que analisar o todo. Qualquer texto é o todo. Não pode pegar parte isolada para ter o entendimento. Você vai analisar a imagem verbal, né, a linguagem verbal e a não verbal. Tanto que esse texto aqui, amadinho, hoje é um texto híbrido, porque tem uma linguagem mista. Então, vamos ao comando. De acordo com Saussure, é ponto de vista que cria o objeto. Assim, uma concepção gramática é consequência do olhar que se tem sobre a língua. Partindo dessa afirmação, assinale a alternativa que caracteriza a concepção de língua e, consequentemente, de gramática apresentada no texto. Letra A. A língua é uma instituição social e não organismo natural, e sua gramática estabelece-se como funcional. B. A língua é uma realidade com história e, por isso, sua gramática organiza-se como histórico-comparativa. C. A língua é uma entidade formal e, nessa constatação, organiza-se em gramática tradicional. B. D. A língua é um sistema autônomo de significação e a sua gramática é a gerativa. E. A língua é estática e a sua gramática é a gerativa. Então, de acordo com Saussure, o ponto de vista que cria um objeto, né? Assim, uma concepção de gramática é consequência do olhar que se tem sobre a língua. Ele está afirmando. Partindo dessa afirmação, qual a alternativa que caracteriza a concepção de língua, consequentemente de gramática apresentada no texto? Com esse texto aqui, preste atenção, quando o Chico, né, chega e pergunta para a professora, quais são minhas notas? Aí ela faz o seguinte, quais são as minhas notas, Chico? Ela está corrigindo a fala do Chico Bento. E aí ele, inocentemente, que você vê, eu que vou saber? Aí ela fica, você fez a prova? Olha só o jeito do Chico, ele chega inocentemente para o professor e pergunta, e a professora, ó, olha para o Chico e depois diz assim, isso é lá português que se fale já para o castigo, mas ele fica sem saber, por que eu vou ficar de castigo? Porque ela não entendeu, ela estava corrigindo, né? Só corrigindo, falando como que é para se falar, a maneira que se pronunciava, né? Que se pronuncia. Então, conforme essa análise, aí você vai
A, B, C, D ou E, amado? Qual que se encaixa com a gramática apresentada no gênero tirinha? No texto que a gente leu. A, B, C, D ou E? Nós temos aqui o gabarito letra C, que fala a língua é uma entidade formal e nessa constatação organiza-se a gramática tradicional. Beleza? Vamos agora para a questão 3. Assinale a alternativa que corresponde ao elemento que contém o significado básico da palavra. Lembra dos elementos móficos? Qual é a base? Né? Os morfemas, no geral. Quais são os elementos móficos? Será que é a desinência, que é a base? É o radical? O tema? O afixo? A consoante de ligação? Qual o elemento que contém o significado básico da palavra? A, B, C, D ou E? Temos aqui, qual é a base? É o radical, tá certo? O radical que é a base, é a raiz da palavra, que é a partir do radical que vai dar origem a outra palavra, beleza? Então, vamos lá para a questão 4. Temos aqui o seguinte, a palavra livro. Você já sabe que livro é um substantivo, tá? Aí você tem aqui A, próprio, concreto, primitivo e simples. B, comum, abstrato, derivado, composto. C, comum, abstrato, primitivo e simples. D, comum, concreto, primitivo e simples. E, comum, coletivo, composto e abstrato. Vamos lembrar, substantivo nomeia seres em geral, nome em geral. E esse nome, ele pode ser próprio. Quanto que ele é próprio? Olha, quando é do ser específico, próprio, tá? Por exemplo, o Márcia é um nome próprio, então é um substantivo próprio. Aí se eu falo professora, é um substantivo comum, tá entendendo? Ó, então, próprio é o específico de um ser. Aí, professor é o geralzão. Aí, eu tenho um concreto. Concreto. Ó, que tem, ele é independente. Querendo ou não, ele existe. Vamos lá. Substantivo concreto. Eu falo assim, cadeira é um substantivo concreto. Se eu falo outro que é concreto, fada é um substantivo que é concreto. Querendo ou não, existe. Imaginário existe. Aí você fala saudade. Aí saudade é o substantivo o quê? Abstrato. Porque depende do outro para poder existir a saudade. É um ser dependente. Então, substantivo o quê? Abstrato. Primitivo. Lá eu pego a palavra livro. Livro é primitivo. Já estou dando uma dica, já sabe que livro é primitivo. Porque a partir do livro vai surgir outro nome, né? Que serão os nomes derivados. No caso, livraria, livreiro, tá bom? Livrinho. Ó, então, derivado de quem? Do livro. Aí você diz, ele é simples ou é composto? Ele é simples porque só tem um radical, tá certo? Se só tem um radical, é simples. Se apresentar mais de um radical, composto. Então, qual é a alternativa, amadinha? Gabarito letra D. Comum, concreto, primitivo e simples. Fácil, né? Ok. Muito bem, nessa primeira parte da atividade, agora vamos para o Se Liga no Enem. Vamos lá então, amadinho. Temos aqui o momento de você treinar. Vamos lá, aqui é o texto, né? Um fragmento da monografia Brasil Escola, variação linguística. Uma realidade, nossa língua. A partir dos trechos a seguir, de acordo com os seus conhecimentos sobre variação linguística e ensino de língua, responda a questão. Partimos do pensamento de que o fenômeno variação linguística esteve presente em todo momento da formação e da estruturação da nossa língua. Linguística atual revela que uma língua não é homogênea e deve ser entendida justamente pelo que caracteriza o homem,
a diversidade, a possibilidade de mudanças. É preciso compreender que tais mudanças, como se pensava no início, não se encerram somente no tempo, mas também se manifestam no espaço, nas camadas sociais e nas representações estilísticas. Então, vamos aqui. Não se trata, então, de ensinar a língua materna ao aluno, e sim de ensinar a ele uma determinada variedade da língua, variedade padrão ou norma culta. E, além disso, trata-se de ensinar ao aluno a utilização adequada de diferentes registros em conformidade com as diferentes situações comunicativas que ela vivencia, mais formais e mais informais, por exemplo. Então, aqui, Coelho, de 2009. Comando da questão. Quando nos reportamos à gramática normativa, de imediato, nos vem à mente a palavra norma. Em termos gerais, a noção de norma corresponde à regra. No caso da gramática normativa, trata-se de regras a serem seguidas. No entanto, para a linguística, norma tem um outro conceito. Sobre esse conceito, o linguista assinale a alternativa correta. A. Entende-se como conjunto de usos, atitudes, valores socioculturais agregados às formas comuns a determinados grupos sociais. B. É uma sistematização com base em posições prescritivas da gramática normativa. São regras descritivas formuladas a partir da gramática tradicional. D. Encaixa-se na definição uma subclassificação, norma padrão, norma culta. A primeira corresponde a padrões efetivos de uso observável em certo grupo, a segunda as regras impostas. E a escrita equivale à norma culta, pois seu uso conserva as regras tradicionais da gramática. Então, amadinho, A, B, C, D, O, E, chegando aqui para vocês o gabarito letra D, né? Que encaixa-se nessa definição uma subclassificação, norma padrão e norma culta. Por isso, gabarito letra D. Pronto, terminando a nossa primeira parte das atividades, amados. Vamos para o nosso momento de relaxamento, que é o Clube de Leitura. Na unidade 1, temos Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Escrita na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a obra oscila entre os valores morais e, ao mesmo tempo, que há uma severa crítica à sociedade. Típica da Idade Moderna, a obra também está religiosamente voltada para a figura de Deus, o que é uma característica medieval. Então, unidade 1, temos aí para a leitura o quê? Alto da Barca do Inferno, que faz parte da trilogia, tá bom? Da Alto da Barca do Purgatório, Alto da Barca da Glória. Beleza? E o pensamento do dia, amadinha? Temos aqui, ó. O estudo engrandece a estima e nos faz ver muito além das palavras. Aqui, este pensamento é do autor desconhecido, que eu não descobri quem, tá certo? Quando fala desconhecido. Então, amados, falando rapidamente do nosso trabalho sobre extra classe. Professor presencial. O trabalho será um mapeamento linguístico da comunidade. Se você tem, mais ou menos, só para ter uma base, 25 alunos, você faça um grupo com 5, divide 5 grupos com 5 componentes. Se tiver, professora, eu só tenho 18 alunos, faça a divisão. Nesse que tem 18, tem que dividir por 4. Eu sei que um grupo, uma equipe vai ficar maior. Depois que você fizer essa seleção, cada grupo vai ficar responsável de fazer pesquisa em uma parte aí da comunidade. Por exemplo, comunidade que mora lá próximo da igreja, comunidade que mora lá perto da escola. Divide e vai fazer, né, essa pesquisa com entrevista, com pessoas mais antigas, de faixa etárias diferentes, tá certo? E você vai fazendo as anotações. No final, né, você vai relatar tudinho, vai fazer o seu trabalho e lá vai ter um dia da apresentação desse trabalho extra classe, tá certo? Todos vão apresentar no mesmo dia. Você vai colocar
esse painel mapeamento linguístico feito, que esse mapeamento linguístico, esse painel, pode ser feito de papel craft, pode ser de cartolina ou de TNT, tá certo? Após cada apresentação, grupo 1 apresentou, anexa lá no painel, assim sucessivamente. Ficou dúvida? Entre em contato comigo, belezinha? Amadinhos, quero aqui agradecer a companhia de vocês e até a próxima aula.